Olá a todos, estamos aqui com mais uma edição de Finanças em Pauta, dessa vez na TV Feliz. Tá? Vamos falar hoje assim, de um tema extremamente importante, como é que seria as corporações desses dias atuais. Falou-se muito agora da empresa JBS, que é uma empresa processadora de alimentos, a maior processadora de alimentos do mundo, né? A maior processadora de carne do mundo, carne bovina principalmente. A empresa com sede no Brasil e ultimamente envolvida em algumas informações aí de escândalo econômico-financeiro em relação ao mercado, até envolvido em Lava Jato. Mas o que seria essa empresa ao longo do tempo? Nosso objetivo aqui é visualizar a empresa através da contabilidade. Tá? Então a gente vai ver aqui o seguinte, a partir dos dados econômico-financeiros, como é que a gente traça essa empresa, o que aconteceu com ela ao longo do tempo. Então a gente trabalhou aqui alguns indicadores e tudo, alguns índices e alguns dados para discutir o que seria essa empresa, como é que ela cresceu, e nós, assim, abrimos um período de tempo entre 2011 até o ano 2016, as demonstrações contábeis desse período. E vamos mostrar aqui como cresceram suas vendas nesse período, tá? Como cresceram suas vendas e também a questão da geração de caixa. Não só gerando caixa, como também a evolução de seus ativos, do seu patrimônio ao longo do tempo. Então, a gente fala que a contabilidade, a gente vê nas demonstrações contábeis, você passa a conhecer a empresa. Então, o que a gente fala que seria essa empresa JBS? É uma empresa que está no mercado há muito tempo, a gente tem verificado, tem muitas marcas e ficou muito mais conhecido do público geral a partir, digamos, das últimas aparições aí na mídia, mas tinha uma marca dela muito famosa, que já se discutia, Friboi, tá? Uma das marcas que ela tem sobre isso. Essa empresa processa carne também nos Estados Unidos, tem fazendas, tem frigoríficos, exporta, então ela é importante no cenário econômico brasileiro. Bom, eu queria que vocês observassem agora, tá, as demonstrações contábeis dessa empresa. Vou mostrar a você agora a demonstração do resultado de exercício, onde mostra todas as receitas, confrontando com suas despesas e verificando isso aqui, o resultado final, que é o lucro no final dessa organização. Isso elaborado em conformidade com as normas internacionais de contabilidade. Veja agora o gráfico. Tá? Observa a demonstração contábil. Bom, você tem aí essa demonstração contábil em milhões de reais, né? Então você começa aí a receita de bens e serviços. Em 2011, começando 61 bilhões de reais, né? Bilhões de reais. E é uma evolução ao longo do tempo, de 2012, passando para 75 bilhões. Em 2013, uma venda total de 92 bilhões. De 2013 para 2014, chegando a 120 bilhões. 2014 para 2015, 162 bilhões de reais de faturamento. E 2016, final de 2016, 170 bilhões de faturamento, de vendas total. Observe que você saiu em 2011, 12, 13, 14, 15 e 16, um período de 6 anos, de um faturamento de 61 bilhões para um faturamento de 170 bilhões, né? Então, assim, uma evolução grande. Aconteceu que essa empresa deve ter tido, assim, muitos ativos, deve ter investimentos, e coincidiu que ela cresceu no país, logicamente foi buscar recursos, e com mais frigoríficos, com mais exportação, com mais ativos, então ela buscou esse faturamento ao longo do tempo. Se nós analisarmos também, na demonstração contábil e demonstração financeira, o custo, tá, desse serviço, a gente observa que também ocorreu de forma linear ao longo do tempo em relação ao faturamento. Tá? 55 bilhões, 67 bilhões,
81 bilhões até 149 bilhões em relação ao total do faturamento. O que dá no final, assim, um lucro da empresa. Ela saiu de um prejuízo de 329 milhões de unidades monetárias reais em 2011 para um lucro ao longo do tempo aí, tá consolidado, de 707 milhões. Mas acontece que, se você for analisar a evolução do lucro de 2013, 2014 e 2015, houve evolução. É tanto que em 2015 esse lucro foi de 5 bilhões. Alguns devem ter acontecido que houve essa redução de lucro. Então o que a gente faz? Através da demonstração contábil você começa a entender, a conhecer uma empresa. Então você tem o quê? Se essa empresa negocia ações em bolsa, então você passa a entender dessa capacidade de quê? De quanto é que vai ter lucro. Como é que vai ser a capacidade depois de distribuir dividendos, que é uma parcela do esforço dessa empresa que vem para os sócios, o que faz com que o investidor coloque recurso nessa empresa. Essas vendas, logicamente, ela vai pagar todos os seus custos para poder ter esse esforço em gerar essa receita. Tá? Se a gente for analisar bem como é que está, digamos assim, o seu patrimônio, a riqueza criada e tudo, depois do faturamento, a gente vai ver agora o balanço patrimonial. Também o balanço patrimonial você tem aí os ativos e os passivos. Observe também a evolução ao longo do tempo. Tá? Essa evolução aqui ao longo do tempo, você vê aqui uma coisa interessante, que seria se você a questão do ativo não circulante, que ele aumenta ao longo do tempo também, desde partindo de 2011 de 29 bilhões para 68 bilhões e 800 milhões no ano de 2016. Ao longo do tempo, esse recurso aumentou. Significa o quê? Que a empresa teve investimentos em seus ativos, né, em fazenda de gados, em frigoríficos, novas marcas, e valorizando, que teve, assim, principalmente esse não circulante, seria investimentos, tá, imobilizado e também intangível. Tá? Isso é crescente ao longo do tempo. Tá? Seus estoques também são crescentes, tá, ao longo do tempo. Também tem um item chamado aqui ativos biológicos, né, o que seria ativos biológicos, que também cresce ao longo do tempo. A gente observa também desde 2015, observa na demonstração contábil, 2015 ele tem um pique maior, está crescendo, depois de 2016 é uma pequena queda. A gente não tem em 2017 ainda, e nem saiu ainda o balanço, assim, não tivemos acesso ainda às demonstrações contábeis trimestrais do segundo trimestre de 2017 para fazer essa comparação. Mesmo assim, a gente percebe que é uma empresa sólida, é uma empresa que está buscando recurso, e está crescendo. Se você for verificar ainda no balanço patrimonial a questão das obrigações, você vê que tem a obrigação não circulante, o que significa que o aumento do seu patrimônio pode ter sido obtido por financiamento a longo prazo. Digamos, longo prazo seria o quê? Pode ser o recurso do BNDES, tá? Que colocou recurso na empresa para buscar essa evolução. Se a gente for analisar aqui, observe novamente aí no balanço patrimonial, a evolução do passivo não circulante sai de 15 bilhões no ano de 2011 e tem uma evolução em 2013, 27 bilhões, 31 bilhões em 2014, 52 bilhões de financiamento aqui em 2015. Tá? Então, quer dizer, a empresa pegou esse recurso para aplicar nos seus frigoríficos, para internacionalizar, para ampliar suas atividades e buscar aquele faturamento que nós falamos, chegando a 170 bilhões de reais, conforme suas demonstrações contábeis aqui no ano de 2016. A empresa gera caixa, tá? Continua gerando caixa. Se observar, demonstração de fluxo de caixa, você vai observar que das atividades operacionais, ela gerou caixa em 2015 de 7 bilhões de reais, tá? Das suas atividades de venda de produtos. Houve uma redução em 2016, como a gente observa, houve um crescimento, uma redução em 2016, observa sempre isso, desde 2011 a esse crescimento. Então, a gente observa aqui, digamos, olha, até 2015 estava muito bem essa empresa, alguma coisa, a crise, o que foi, é uma empresa também que tem um mercado externo, afetou tal situação. Se a gente for, assim, trazer agora para uma análise gráfica, observe o gráfico número 1 aí, receitas e custos, para a gente perceber o que nós temos aí.
veja no quadro aí receita e custo, esse gráfico aí, essa linha azul, tá? É o faturamento, a receita. Observe que tem 60 bilhões e vai lá em 160, 160 bilhões aqui. Há uma ascendência muito grande dessa curva, né? Concomitantemente, os custos da operação, ele continua próximo, distanciou um pouquinho no ano 2015, 2016, significou que ele teve um pouco mais de lucro. E no final você observa na linha verde que é o lucro da empresa, tá? O lucro teve crescente, um lucro de 20 bilhões, né? O resultado obtido é o resultado bruto, tá? Mas o resultado, tirando algumas despesas financeiras que ela teve devido ao financiamento, você observa que o lucro líquido, na verdade, é um pouco mais baixo. Esse azulzinho mais claro que você observa no gráfico, ele está ali observando ali em torno assim de alguns, não chega a 1 bilhão, né? Passou um pouquinho do bilhão, mas depois fica ali próximo, como a forma a gente viu naquele demonstrativo chamado demonstração de resultado de exercício, algo um pouco menos de 1 bilhão, né? Chegou a 5 bilhões no ano de 2015 e 700 milhões no 2016. Tá? Então isso é importante, a gente começa a ver uma empresa dessa forma, independente do que está acontecendo, você começa a conhecer a empresa olhando as suas demonstrações contábeis. Se você perguntar como é que está essa empresa, aparentemente está bem. Você tem que olhar as demonstrações contábeis, saber como é que é a política de distribuição de dividendos, e você pergunta, você investiria nessa empresa? Bom, talvez sim. Claro, deve ter outros fatores por aí. Há o risco agora dessas demandas judiciais, com esse acordo de leniência entre a empresa e a justiça, que a gente acha que, bom, a empresa vai continuar crescendo, se nada acontecer. Quer dizer, temos que salvar o que o pessoal está falando. Olha, uma coisa são os empresários, outra coisa é a empresa que gera tributos, gera emprego e gera renda. É um negócio rentável, a gente observa que é um negócio rentável. Logicamente, obteve aí, é importante que você obtenha esse financiamento via BNDES. Tá? É importante quando você passa a ver já o gráfico da posição patrimonial, observa aí, por gentileza, na tela. Os ativos totais estão ali sempre crescendo, né? Observe sempre até 2015 a empresa está em ascensão e 2016 já começa realmente a cair um pouco. Temos que ver esse comportamento em 2017. Pode ser um comportamento de todas as empresas no Brasil também. Não sei. Nós sabemos que ultimamente é que teve para essas empresas a questão da carne fraca, né? Que foi algumas processamento de carne. Chegou nos Estados Unidos com um processo não tão adequado depois da importação e verificou-se que alguns processadores no Brasil não estavam atendendo as normas sanitárias adequadas ou teve alguma falha nessa norma sanitária. Você tem também, pode observar, a questão do ativo não circulante, que é exatamente o investimento que nós colocamos, que teve essa linha verde, tá? E os ativos circulantes, que é o caixa, estoque e tudo, nessa linha vermelha. E no final aqui, nessa linha, assim, acho que roxa, digamos assim, eu não sei se puder o nome dessa cor, tá? Mas você observa aí que você tem em torno do capital próprio aí, em torno de 20 bilhões, variando de 25, 20 bilhões, que é uma situação favorável. Você pergunta, como é que está essa empresa? Está bem? Eu acho que está sim. Essa empresa está bem. Não sei como vai estar essa empresa no futuro, a gente tem que acompanhar. Tá? É tanto que hoje, com as últimas decisões feitas assim tomadas judicialmente, está pensando, poxa, quem que vai administrar essa empresa? Quem vai administrar esse patrimônio? Tá? Quem vai administrar essa empresa que traz recurso e paga imposto, tá? Paga muito imposto no nosso país. E isso é importante, além de gerar recurso, a gente também gera, assim, uma situação favorável que a empresa, onde ela instalou, ela cresceu. Tá? A gente não está falando aqui das atividades desenvolvidas pelos seus diretores, seus empresários e tudo. Mas toda essa informação a gente encontra nas demonstrações contábeis. Sabemos lá quem são os seus investidores principais, quem faz parte do conselho de administração, quem faz parte da diretoria e quem toma as decisões. E lá você encontra as principais políticas da organização. Tá? Então, seria isso que eu queria falar para vocês sobre esse tema, como conhecer uma empresa, né? Chamando aqui a JBS, que a gente depois pode falar mais algumas coisas, alguns detalhes que pode ter ocorrido a partir daqui, a partir dessas demonstrações contábeis que a gente viu,
comportado dessa forma e agora esse impacto. Esse impacto foi causado por quê? Por essa turbulência ocorrida agora ou um outro comportamento de mercado, tá? Espero ter esclarecido, espero que vocês conheçam mais a empresa, olhando as demonstrações contábeis. Obrigado a todos e vamos até a próxima edição de Finanças em Pauta. Oferecimento DRA, Assessoria Fiscal e Tributária, AS Contadores e Pegasus.